Shalom a todos. Hoje, dia 1º de setembro de 2021, nós viemos aqui hoje para estar gravando esse áudio, para trazer algumas informações muito importantes na nossa salvação cristã. Hoje nós vamos trazer o assunto referente aos dois mensageiros da eternidade que já estão andando entre nós e que a maioria dos cristãos estão desconhecendo ou até mesmo desprezando. Eu sou o pastor Pedro Batista. Eu, juntamente com a minha esposa Ceissa, nós fazemos parte do Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional no Brasil. Esse Ministério de Arrependimento e Santidade no Brasil e no mundo inteiro, porque esse ministério ele é global, ele está em todo o globo. É o ministério das duas testemunhas de Apocalipse 11. Embora eu saiba que a maioria dos cristãos, por conta da teologia que foi ensinada há muitos anos nas igrejas, os teólogos nem mesmo têm uma certeza de quem seriam, de quem seria essas duas testemunhas. Tanto que alguns pensam que é Elias e Enoque, outros pensam que é Elias e Eliseu, enfim. A maioria não tem o conhecimento disso. E eu também não tinha esse conhecimento. Mas Deus teve misericórdia e eu pude encontrar esse Ministério do Arrependimento e Santidade Internacional e pude ouvir as duas testemunhas de Apocalipse 11, que já estão na terra e já estão finalizando a missão com a Igreja do Senhor. Na igreja que apostatou, da qual também fiz parte durante muitos anos, nós ensinávamos que essas duas testemunhas, elas iriam surgir no cenário global apenas depois que a igreja fosse levada. Porém, essa informação, ela está incorreta. Então, eu gostaria que vocês que estão em casa vendo esse vídeo, pegue a sua Bíblia agora e pegue uma folha de anotação para que você possa estar estudando juntamente comigo e aprendendo sobre esse assunto de suma importância na nossa salvação. Abra sua Bíblia em Apocalipse 11, versículo 6. Vamos ler o versículo 6. Eu estou lendo aqui a Bíblia King James atualizada. Veja o que diz. Esses homens têm a capacidade de trancar o céu de maneira que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. Vírgula. Vou dar uma paradinha aqui. Todos nós sabemos que o único profeta que traz esses atributos, que um dia fechou os céus para que não chovesse, esse profeta é o profeta Elias. É ele quem tem essa autoridade da parte de Deus. Então, já descobrimos aqui que um profeta das duas testemunhas de Apocalipse 11 é o profeta Elias. E todos nós sabemos que o profeta Elias, ele não passou pela morte.
ele foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Então vamos continuar a leitura. E tem o poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com toda espécie de flagelos, tantas vezes quantas ordenarem. Todos nós também sabemos que o profeta bíblico que realizou esses feitos foi o profeta Moisés, quando Deus despejou 10 pragas sobre o Egito. E em uma delas, as águas do rio se transformaram em sangue. Então a Bíblia está dizendo aqui claramente para nós, é que nós líamos e não conseguíamos entender. Quem seriam essas duas testemunhas? Mas quando você lê com calma e pedindo ao Espírito Santo de Deus, ele traz a iluminação para o texto. É o Espírito Santo quem vai iluminar sua mente. Mas aí entra outra questão. Mas quando surgiria no cenário global, já que as igrejas apóstatas acreditam que eles viriam depois do arrebatamento. Vamos abrir nossa Bíblia, a Bíblia vai responder isso. Vamos abrir a Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo 4, no versículo 5 e o versículo 6. Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. Eu vou estar lendo aqui e você leia na sua Bíblia. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias. Na minha Bíblia aqui está bem grande a palavra eu. Esse eu aí é o eu sou que está falando. O Deus eterno. Ele diz que antes que venha o grande e assustador dia de Yahweh, ou em outras versões, o dia do Senhor. Todos nós sabemos que esse grande dia terrível, o dia do Senhor, é o arrebatamento da igreja. No versículo 6, e Elias, olha o que ele vai fazer. Ele procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante os seus filhos e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Então aqui a Bíblia está dizendo que esse profeta, ele viria e ele iria fazer uma restauração na igreja. Porque a igreja moderna, ela se distanciou do verdadeiro evangelho. Ela foi enganada por um outro evangelho. O evangelho que está em vigor na maioria das nações é o evangelho da prosperidade. É o evangelho que abandonou o evangelho da cruz e do sangue. Então esse evangelho tem sido pregado no mundo todo, especialmente no nosso país. E esse evangelho tirou o direito dos cristãos morarem na eternidade do céu. Se os cristãos que estão nessas igrejas apóstatas, ouvindo esses pastores apóstatas, e não se arrependerem,
infelizmente, essas pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. Então vamos abrir a Bíblia também em Malaquias capítulo 3. Malaquias 3, no versículo de 1 a 4, que também vai falar desses profetas. É o mesmo assunto. Diz assim: eis que eu, novamente, na minha Bíblia aqui um eu bem maiúsculo, porque é o próprio Senhor Deus que está falando. Enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, o Senhor a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, virá. O seu tempo, e ele certamente vem, anuncia Yahweh dos exércitos. Contudo, quem suportará o dia da sua vinda? É uma pergunta que Deus está fazendo. Quem vai suportar? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Quem vai permanecer de pé? Pois ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Versículo 3. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim, passarão a apresentar perante Yahweh ofertas com justiça. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos primeiros anos. Aqui a Bíblia fala em restaurar. Se vai restaurar, é porque algo se deteriorou. E ele está falando da igreja. A igreja se modernizou. A igreja removeu pilares de muita importância na salvação cristã. Eu vou dar um exemplo aqui muito prático. Os pastores antigos, aqueles que tinham um comprometimento com a sã doutrina e que não abria mão da sã doutrina. Quando você vai ver a história da igreja cristã no Brasil, que é o nosso país, você vai verificar que aquelas igrejas, o número de membros que congregavam ali era um número muito reduzido. Porque aqueles pastores, eles não abriam a mão da santidade. Eles não abriam mão. E por conta disso, a maioria das igrejas tinha 5 membros, às vezes uma família só, às vezes 3 pessoas. E quando eles saíam para evangelizar, eles eram apedrejados, humilhados nas ruas, mas eles não abriam mão de servir ao Senhor Jesus e de pregar o verdadeiro evangelho. Mas quando esses pastores, a maioria deles passaram para o Senhor, e outros pastores mais jovens assumiram aquele posto de pastorear, e ouvindo algumas mensagens modernas que alguns pastores americanos trouxeram, tanto na mídia como nas cruzadas, esses pastores aboliram, ou seja, removeram o pilar da santidade. Nas igrejas que
os pastores seguiam a sã doutrina, as mulheres andavam em santidade. Vestes longas, roupas não muito apertadas, mostrando a silhueta. Elas não pintavam seus cabelos. Elas não faziam maquiagem. Não pintavam unhas. Elas eram separadas, santas para o Senhor. Da mesma forma, os homens também. Vocês nunca viam um cristão na rua andando de bermuda, sem camisa. Você não via esses cristãos falando um palavrão, mentindo. Você não via eles comprando e não pagando. Eles tinham uma postura santa. Eles eram comprometidos com Deus e com a palavra. Mas quando os novos assumiram, e vendo os americanos, e vendo as cruzadas se enchendo de heresia, de apostasia, eles tomaram uma decisão muito séria, e que já levou milhões daqueles que congregaram nesse sistema apóstata para o inferno, e que vai levar milhões que ainda permanecerem nesse sistema. Mas esses pastores apóstatas, eles não estão preocupados se as pessoas estão indo para o inferno, se eles não se preocupam nem mesmo com a salvação deles. Como eles vão preocupar-se com a salvação do próximo? Então, eu costumo pregar nas ruas acerca desse assunto. O que eu digo? Que o Senhor Deus entregou na mão dos pastores o projeto original. E o projeto original é a palavra de Deus. É o Antigo e é o Novo Testamento. E isso quer dizer que a igreja atual, a responsabilidade é muito grande, porque nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Nós temos orientações desde os primórdios até hoje. E o Senhor Jesus entregou essa planta original para que os pastores edificassem sobre ela. E ele se ausentou por um período. Então, antes do Senhor retornar, antes dele vir buscar a sua noiva amada, a Virgem prudente, a igreja que é a luz, a igreja que é o sal da terra, ele disse o que nós acabamos de ler. Antes eu vou enviar os meus amigos, os poderosos profetas do Senhor, os mensageiros da eternidade, Moisés e Elias, para checar as igrejas no mundo inteiro e verificar o que elas construíram nesse intervalo de tempo em que eu estive ausente. Ausente fisicamente, porque ele nunca se ausentou da igreja. Então hoje parece, alguns pastores, eles pregam como se o Senhor Jesus não estivesse enxergando, não estivesse ouvindo. Então essas duas testemunhas vieram.
E vamos colocar que ele foi na igreja do pastor X. E eles sabem que quando aquele pastor iniciou, o projeto foi entregue a ele, ele tinha apenas 3 pessoas, 3 ovelhas. E agora, quando eles retornam para checar, eles verificam que aquela igreja está abarrotada de pessoas, que ela ampliou o templo. Então eles vão conversar com quem? Com o anjo da igreja, que é o pastor. Eles estão indo ao gabinete deles, ao encontro deles. Foi isso que eles fizeram no mundo todo. E chamou os pastores à responsabilidade. E perguntou a esses pastores: quem autorizou a todos eles remover os pilares na salvação cristã? O pilar da justiça, do arrependimento, o pilar da santidade. Porque a Bíblia fala em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos. Eu vou abrir lá, eu gosto de ler Bíblia. Vamos ler Bíblia, quer ver? Eu sei de cabeça, mas eu vou ler Bíblia. É bom ler. Acho que as pessoas erram demais porque não leem. Hebreus 12:14, na minha Bíblia King James atualizada, ela diz assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas eu quero ler na versão NVI. Só um minuto. Que eu acho que é uma versão, eu considero uma versão muito completa. Então eu vou ler na versão NVI. Que eu acho que ela é mais pertinente ao assunto, mais completa. Então vamos abrir em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Olha o que diz nessa Bíblia aqui, NVI, versão NVI. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Olha a versão, que coisa linda. Vou retornar. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. E aí continua. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então são 2 observações que colocou aqui. Tem que haver um esforço para viver em paz com todos e também um esforço muito grande para serem santos também. Só que eu estive falando um dia desse no evangelismo, quando se fala esforce-se para viver em paz, esse primeiro ponto, muitos de nós cristãos às vezes não entendemos o que é esse viver em paz. E nós confundimos as coisas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu trabalho numa repartição pública. Vou colocar um setor, uma farmácia de hospital, um exemplo. E eu tenho um companheiro que trabalha também nesse mesmo local. E eu sou um cristão e ele também. Ou eu sou um cristão e ele não é um cristão. Então, naquele setor,
de trabalho, aquela pessoa que trabalha comigo, ela está furtando alguns medicamentos lá. E aquela pessoa, além de trabalhar comigo, eu a considero muito. Eu conheço a família dessa pessoa, estou dando um exemplo. Conheço ele desde a infância, é um exemplo que eu estou trazendo. Então eu descubro que ele está furtando ali. Então eu penso comigo, eu não vou denunciá-lo porque vai quebrar minha amizade. Então eu permito que ele furte ali. Porque eu quero manter a paz. Não é esse tipo de paz que está sendo descrito aqui. Isso aí eu estou sendo um omisso, um fraco, um irresponsável, um morno, um crente morno. Porque eu soube de tudo que ele estava fazendo de errado e não alertei ele. Isso não é viver em paz. Isso é omissão. Quando aqui o texto está dizendo viver em paz, é porque se eu vou ao mercado, eu compro e pago. Se eu compro qualquer coisa, negocio com qualquer pessoa, eu cumpro os compromissos. Eu não sou um falastrão que vai falar mal da vida das pessoas, eu não vivo na roda dos escarnecedores. Eu não sou aquele que vai ficar fazendo fofoca de ninguém. Então eu tenho paz. Quando eu durmo, eu coloco a cabeça no travesseiro, eu estou em paz. A minha consciência está em paz. No meu trabalho, eu executo o trabalho da melhor forma, com respeito às autoridades e respeito também aos companheiros de trabalho. Isso é viver em paz, seguir a paz. Eu estou seguindo a paz. Eu não quero confusão. Porque nós estamos no mundo, mas nós não estamos daqui. Então eu quis pontuar isso, que é para as pessoas entenderem o que é viver em paz. É que você não deve nada a ninguém, a não ser o amor. É o que Paulo fala. Não tenha dívida com ninguém, a não ser o amor. E no outro ponto, ele vai falar da santidade. E essa santidade significa que eu tenho que ter zero tolerância ao pecado. Que eu tenho que viver uma vida de justiça. Que eu tenho que viver em arrependimento diante do meu Deus. Porque o arrependimento é o sangue de Jesus, que nos purifica. Eu tenho que crucificar toda a minha carnalidade. Ah, mas eu gostava, num verão de 40 graus, eu gostava de estar na praia, mesmo sendo crente. Quando eu estava na apostasia. E eu achava que aquilo não tinha pecado. Eu era um cristão idólatra. Porque mesmo sendo crente, eu torcia para time de futebol, discutia política. E na minha consciência impura, eu achava que eu estava correto. Eu também via filmes, e muitos deles até imorais, mas eu era crente. Às vezes me misturava entre os amigos de trabalho e às vezes naquele meio ali
talvez saísse um palavrão ou outro. Eu era crente. Porque eu costumo dizer, quando eu estou evangelizando, é um testemunho pessoal meu, que eu sou cristão há 35 anos. E que 33 anos desse cristianismo foi perdido, porque eu estava na apostasia. Eu estava ajudando a levar pessoas para o inferno. E eu estava indo também. Até que um dia eu vi um homem de Deus falou dos profetas do Senhor. E eu comecei a acompanhar as mensagens dos poderosos profetas. Porque eles só pregam a Bíblia. Eles recebem a mensagem diretamente do trono do Pai. E eu vi os milagres, eu vi a autoridade que eles têm. Então eu pude me arrepender e atravessar para o santo ministério do Senhor, o Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional.